Ai, mas tu tem privacy. Vocês querem o quê, gente? Que eu descarregue caminhão? Vocês querem que eu trabalhe 8 horas, 9 horas de operadora de caixa? Pra tá me complicando com clientes, com pessoas que eu nunca vi na vida por 5 centavos de troco? Vocês querem que o quê? Eu acorde 6 horas da manhã? Enquanto existe a privacy, enquanto existe trabalho com a internet, eu jamais voltarei pro CLT. Nunca. Uma princesa dessas, tô louca, cai fora. Quantos você beijou hoje? Nenhum, porque não tem homem. E o homem tem que não tem atitude? Não tem atitude. E como é que a pessoa vai beijar uma mulher dessa? Me diga aí, ó. Primeiro chama pra dançar, vamos ver. Chama aí pega dançar. Aqui no cabelinho aqui, pá. Chama pra dançar, vamos botar uma música na edição. Chama pra dançar, meu irmão. Não vai não, paizão, não cola não, você não faz meu tipo não, garoto. Oxe, nem tu vai, Todo respeito, eu Tem falo. gente que se acha a última bolacha do pacote. É um cão em forma de gente. Peraí. Essa bolacha tá toda esfarofada. Teve uma vez que alguém te olhou bem nos olhos e mentiu. Você sabia, no fundo você sempre sabia. Mas escolheu acreditar, porque era mais fácil que ficar sozinho. Hoje você entende por quê. E isso muda tudo. Tava conversando com o macho, ele veio com umas ideias aqui. E aí, filha, tu mora sozinha e tal, com quem que tu mora? Eu respondi por educação, né? Moro com meus filhos. Aí ele vai me soltar essa. Ixi, já vamos casar. Você é o pai dos pivetes. É o que, menino? Tá achando que aqui é pensão, é? Esses machos de hoje em dia, a gente dá uma atençãozinha. Já quer se enfiar dentro da casa da pessoa. Sai daí, seu liso. Caralho desse não tem uma casa. Não tem uma moto, não tem um carro. Aí quer se enfiar dentro da casa da pessoa. Acha que é só assim. Hoje em dia, se envolver com esses machos velho é literalmente se aproveitar da pessoa. Porque foi-se o tempo que antigamente os machos bancavam as mulheres. Hoje em dia, os machos que se escoram na mulher, vê que a mulher tem uma casinha, vê que a mulher já tem sua vida, vai lá, se enfia dentro e fica lá, ó. Sem pagar aluguel, sem ajudar em nada e na vida de um morango. Foi-se o tempo que a gente recebeu uma mensagem. E aí, filha, tu já recebeu? Já pagou teu aluguel? E aí, filha, eu vou mandar aqui 400, 500 continhos pra tu pagar teu aluguel. Hoje em dia, eles querem saber se a gente tem a casa própria. Existe um padrão se repetindo nas relações modernas. Não é sorte, não é destino, é comportamento. E comportamento, diferente de sentimento, pode ser estudado. Vamos olhar para os números, não para as dores. Passou 3 motoqueiros aqui, ó, dentro dessa estradinha aqui, ó. Ah, os homens velho frouxo. Eu tô dizendo que esses homens tá acostumados com as mulheres fazendo tudo. Parou aqui em cima. Um parou aqui em cima e eu falei assim, nem deu bom dia. E eu aqui mexendo aqui, ó, concentradinha. Ah, tô dizendo mesmo. Ai, ai. Acabou os cavaleiros, não existe mais ninguém cavaleiro, não. Fosse assim, né? Ia dar bom. Tô me irritando com esse bezerro bem aí. Só esse macaco, que ele é muito duro. Nossa. Colocar na listinha. Comprar um macaco que preste. Que esses aqui é a minha listinha. Já levantou pelo menos um pó? E se o problema nunca foi a pessoa errada? E se o problema for o momento em que você buscou ela? Pensa nisso enquanto eu termino essa frase, porque a resposta vai te incomodar. Aí tem homem que fala assim, aquela mulher é interesseira. Ela só quer saber de homem que tem um bom carro, uma boa casa, um trabalho. Né? E quem quer saber de lisura? Me fala aqui. Quem gosta de passar dificuldade nessa vida? Ninguém, cão. Então não vem com esse papinho, não. Entendeu? De querer romantizar o mínimo, o pouco. Tem que querer muito mesmo, é o melhor. Que mania de ficar falando que as pessoas são interesseiras pelo simples fato de serem exigentes, de querer o melhor. E tá errado em pensar dessa forma? Ninguém quer saber de lisura, não. Vai fazer o quê com um lascado, com o pé rapado? Nada. Aliás, vai ficar aí, ó, trabalhando igual a guerreira Xena pra bancar um piabão. Então, se o fato de ser exigente significa ser interesseira, todos nós somos interesseiros. O mundo é feito de interesse, cada um com os seus. Falo mesmo. Tem um silêncio específico depois que alguém te decepciona. Não é tristeza, é mais devagar que isso.
É a sensação de estar reaprendendo algo que você jurava saber. Fica nesse silêncio comigo por um instante. O machinho casado tá com a mulher dele hoje, amanhã vai estar comigo. Eita caralho, é nada. É. Ele tá aqui na festa aí. Tá ali com a botinha dele, com a corna, né? Eita caralho. Eu digo que tu é louca se tu falar o nome dele. Cauã. Eita caralho. Eita porra, tu é louca mesmo. Tô louca mesmo. Rapaz, ele tá aí com ela. Tá com ela, né? Eu passei por perto dele, falei com o amigo dele pra provocar ela. Eita cara, e ela sabe, é? E ela sabe com certeza. É não, porra. E ela aceita de todo jeito. Ela aceita. Aceita. Com ele 2 anos. E ele casado, mesmo assim a mulher dele aceita desde o tempo que a gente começou a ficar. É nada. É, isso mesmo. Manda um beijinho pra ela, pô. No coração, amor. Pode postar? Pode sim. Aí, eu vou postar, tá vendo, rapaziada? Manda um beijo pra Cauã. Tchau, Cauã. Tchau, Cauã. E eu te amo, viu? Amanhã a gente se vê, amor. Claro, e eu ainda sou aquele breguinha, né? Eita! Hoje foi o dia dela. E amanhã é o seu. A maioria das pessoas erra o diagnóstico do próprio coração partido. Elas culpam o outro, ou culpam a si mesmas. Raramente culpam o sistema em que estavam jogando. E é exatamente aí que a virada começa. O mercado de mulheres hoje em dia tá horrível pros homens, eu tenho pena deles. Primeiro, enquanto a garota acha que ele tem que pegar e gastar 600, 700 mil reais com a garota. Primeiro enquanto, gente, não sabe nem o sobrenome da garota, tá, que ela acha que ele deve gastar rios de dinheiro com ela. Fazer o papel do pai dela. Garota, se você não teve pai, o problema é teu. Nenhum homem tem que fazer o papel do teu pai, não. Tá? Quando ele for seu namorado, quando você estiver com uma aliança no dedo, aí a história muda. Mas primeiro enquanto você nem beijou a boca do cara e você já tá nessa... Parou. Outra coisa, não é porque você faz faculdade de trabalho que você se torna a pica das galáxias, a Amazonas, independente guerreira. Não, você está fazendo mais, menos do que o mínimo, tá? Você tem que fazer uma faculdade, você tem que continuar seus estudos e você tem que trabalhar. Ai, mas eu não passo por uma dificuldade de vida e realização dos meus pais. Não tô falando contigo, lindona. Não tô falando contigo. Tô falando com quem acha, pessoas como eu, que o papai paga a faculdade, que trabalha quando quer e os caralho, e acha que, nossa, eu sou muito foda. Não, você faz o mínimo, linda, tá? Outra coisa, pessoas de valor, e aqui eu não tô falando somente de mulheres, eu tô falando em geral. Pessoas de valores e o que tem pra fazer da vida não vai ficar batendo ponto todo final de semana em um lugar. Tá? Então, se todo final de semana você tá lá no Fire, tá lá no Cauzinho, lá no Caxambi, tá no seu Tijuquinha ali, no seu Ginteco, linda, para, tá feio, tá ridículo. E se você não tem nenhuma amiga pra te avisar, eu estou sendo sua amiga e te avisando, para. Porque você está perdendo seu tempo com pessoas idiotas, porque você vai estar cercado de pessoas idiotas que vão estar consumindo seu tempo, você vai estar consumindo seu dinheiro desnecessariamente. Onde você podia estar sentadinho com a bunda na cadeira, estudando, fazendo um curso, fazendo um hobby maneiro, lendo, fazendo uma parada maneira. Tá entendendo? Em vez de estar vagabundeando pela rua. E isso eu tô dizendo tanto pra homem quanto pra mulher também, tá? Não vem, porque mulher? Não, homem também, é a mesma coisa. Não tá criando vergonha na cara. Existe uma frase que circula em rodas de conversa, em mensagens de áudio enviadas tarde da noite, em legendas de fotos que ninguém comentou. A pista está salgada. É uma metáfora curiosa, quase engraçada se você parar pra pensar. Comparar o mercado afetivo a uma pista de dança onde em algum momento alguém errou a coreografia e estragou o clima para todo mundo. Mas por trás da piada tem uma dor real. Tem gente exausta. Gente que tentou, se abriu, se permitiu e saiu da experiência com menos confiança do que tinha antes de começar. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Não sobre culpar alguém, mas sobre entender o que de fato mudou. Antes de continuar, deixa eu te pedir uma coisa rápida. Se esse tema já te atravessou de alguma forma, se você já sentiu esse cansaço de tentar se conectar com alguém num mundo que parece ter trocado as regras do jogo sem avisar, clica ali no inscrever. Não porque eu preciso do número, mas porque esse canal é feito para quem está disposto a olhar para essas situações com mais profundidade do que um meme de internet permite. Aqui a gente não zoa a dor de ninguém. A gente tenta entender ela. Meu maior sonho é encontrar um homem que dê 1, 2, 3, 4 numa noite. Porque não tem mais não. Não existe desse tipo de homem mais não. Já procurei por todo canto, os homens hoje em dia só querem saber de cachaça, de
droga, dessas coisas que não presta. De mulheres não querem saber mais não. Não estão nem aí para as mulheres mais. Não existe mais desse tipo de homem. Já procurei por todo canto, mas não encontrei de jeito nenhum. E os homens que tem hoje é Nutella. Não gosta de nada, só gosta de papai e mamãe. E cheio de frescurinha, cheio de frescura. Se a mulher pede uma posição diferente, uma coisa diferente, ele, eu tô cansada, que eu não gosto disso, não sei. Tá pior do que as mulheres. Os homens, pior do que as mulheres. Mas o dia que eu encontrar um homem desse, ele vai ter a vida de princeso. Ele não vai trabalhar, ele não vai fazer nada, só vai ficar em casa assistindo. E eu vou trabalhar para sustentar ele. E vou dar carro a ele, dar moto, dar tudo. Porque eu não quero que ele não canse. Não canse nem trabalhe não. Fique só em casa me esperando chegar. E quando chegar em casa eu ainda faço tudo. Porque homem tá difícil. Vai ser 10 mulheres para um homem. Daqui uns dias vai chegar esse tempo. Porque não tem mais. Vamos com uma pergunta simples, mas que poucas pessoas se permitem fazer com honestidade. Por que parece tão mais difícil construir algo sólido hoje do que parecia há 15, 20 anos? Não é nostalgia, não é aquele papo de antigamente era melhor. É outra coisa, é estrutura. Pensa em como as pessoas se conheciam antes. Era no bairro, na faculdade, no trabalho. Através de amigos em comum, eram contextos com história, com testemunhas, com continuidade. Se alguém agisse mal, isso chegava aos ouvidos de outras pessoas. Existia uma espécie de reputação social que funcionava como um freio natural. Hoje, duas pessoas podem se conhecer num aplicativo, conversar por uma semana, se encontrar e sumir uma da vida da outra sem que ninguém mais no mundo saiba que aquilo aconteceu. Não tem testemunha, não tem comunidade observando. E sem essa pressão social, o comportamento humano tende a se acomodar no caminho de menor resistência. Isso não é sobre homens serem assim ou mulheres serem assim. É sobre o que acontece quando você remove os freios de qualquer sistema social. As pessoas, todas elas, sem exceção de gênero, tendem a explorar o espaço que lhes é dado. Se o ambiente permite desaparecer sem custo, alguém vai desaparecer sem custo. Se o ambiente permite manter 3 conversas abertas ao mesmo tempo, alguém vai manter 3 conversas abertas ao mesmo tempo. O aplicativo não criou a natureza humana. Ele só removeu as paredes que antes a continham. Mulher de hoje não quer um marido, quer um escravo, um empregado. Se você perguntar o que elas buscam em um homem hoje, a primeira frase é: ele tem que ser provedor. Elas nem sabem o que é isso. Para elas, provedor é pagar unha, cabelo, cílios, os luxos, as futilidades delas. Ele deve me priorizar, ele deve me respeitar. Mas e você? Tem o que para oferecer, mulher? Um corpo bonito, um rosto? Amigas solteiras para sair e um monte de amigos homens? E sem contar que ele não pode falar nada sobre os looks vulgares que você usa na academia, né? Aí o cara tem que aceitar isso quieto, em troca dessa miséria de sexo, que nem tem também, porque é condicionado ao que ela quer. Homens, a mulher não cozinha para você, não cuida da casa, não cuida de você e te oferece migalhas e desrespeito. E se ela exige e não cumpre o mínimo em uma relação, e se você ainda reclama e escuta que é tóxico, que é um narcisista e que você não quer uma mulher, você quer uma empregada, saiba que uma mulher dessas tem todos os requisitos para ferrar com a sua vida. E aqui entra a primeira virada de percepção que eu quero te propor. Talvez a pista não esteja salgada porque as pessoas pioraram. Talvez ela esteja salgada porque o terreno mudou de formato e ninguém te entregou o mapa novo. Imagina por um segundo uma cena bem cotidiana. Você chega numa festa que não tem mais aquelas regras que você cresceu aprendendo. Não tem mais aquele roteiro claro de se aproximar, conversar, trocar contato, encontrar de novo. Agora, existe um jogo de aparências cuidadosamente editadas, conversas que começam intensas e murcham em 3 dias, pessoas que falam coisas profundas às 11 da noite e somem no dia seguinte como se nada tivesse acontecido. Você não estava despreparado por ser ingênuo. Você estava despreparado porque o jogo mudou de regras mais rápido do que qualquer manual conseguiu te ensinar. Isso muda completamente a forma como a gente deveria processar a decepção. Porque até aqui, a tendência natural é internalizar. Eu que escolhi mal,
Eu que confiei demais? Eu que sou ingênuo? E olha, existe uma parte de autoavaliação que é saudável. Eu não vou fingir que não existe. Mas tem uma diferença enorme entre aprender com a experiência e se culpar pela existência da experiência. Uma coisa é crescimento, a outra é autopunição disfarçada de maturidade. Deixa eu te contar uma situação hipotética, mas que provavelmente você já viveu uma versão dela. Alguém entra na sua vida com uma intensidade que parece genuína. As mensagens são longas, cheias de detalhe, cheias de "eu nunca conversei assim com ninguém". Você se permite acreditar, porque a vulnerabilidade do outro parece convidar a sua. Semanas depois, o ritmo muda. As respostas demoram, as frases ficam curtas, e então, silêncio. Sem explicação, sem fechamento, sem a decência básica de um "não vai dar". Você fica reconstruindo a conversa inteira na cabeça, tentando achar o ponto exato onde você errou. Mas e se eu te disser que talvez não tenha existido erro nenhum do seu lado? Que algumas pessoas simplesmente não sabem ou não querem lidar com o desconforto de uma despedida clara? Isso tem um nome na psicologia comportamental: evitação de conflito por difusão de responsabilidade. Quando duas pessoas não compartilham um círculo social, não existe custo emocional visível em apenas desaparecer. Não tem amigo em comum para cobrar explicação. Não tem constrangimento social. A pessoa que some não vai te encontrar numa festa, não vai cruzar com seu melhor amigo no mercado. Ela calculou, talvez nem consciente, que o silêncio é mais barato que a conversa difícil. E isso, por mais frio que pareça, geralmente fala muito mais sobre a capacidade emocional dela do que sobre o seu valor. Eu sei que isso ainda não cura a dor de quem passou por isso. Validação intelectual nunca resolve dor emocional por completo, mas existe um alívio em entender o mecanismo, porque dor sem explicação vira ferida aberta. Dor com explicação, mesmo que dolorosa, começa a fechar. Agora eu quero levar essa reflexão para um lugar que poucos conteúdos sobre esse tema têm coragem de tocar. A parte da autoestima masculina dentro desse cenário, sem cair no discurso fácil de todo homem é vítima ou toda mulher é assim. Porque os dois extremos são simplificações perigosas, e simplificação é exatamente o que mantém esse ciclo de mágoa girando sem solução real. Historicamente, parte da identidade masculina foi construída em torno da função de provedor, protetor, conquistador. Esses papéis davam, mesmo com todos os seus problemas, um roteiro claro de validação. Você sabia o que precisava fazer para ser considerado suficiente. O mundo mudou, e mudou bem, em muitos aspectos, ao expandir liberdades e possibilidades para todo mundo. Mas esse processo de mudança não veio acompanhado, na mesma velocidade, de uma reconstrução clara de identidade emocional masculina. Muitos homens cresceram aprendendo a performar confiança, mas não aprenderam a processar a rejeição. Aprenderam a buscar validação externa, mas não aprenderam a desenvolver segurança interna. E quando a rejeição chega, porque ela vai chegar para todo mundo em algum momento, não existe ferramenta emocional pronta para lidar com ela. O que sobra é frustração. E frustração sem processamento vira generalização. E generalização vira esse discurso de "a pista está salgada", que na verdade é só dor disfarçada de diagnóstico social. Eu não estou dizendo isso para invalidar a frustração de quem usa essa frase. Estou dizendo isso porque entender a raiz da frustração é o único caminho real para parar de repetir o ciclo. Se você generaliza um grupo inteiro de pessoas baseado em algumas experiências dolorosas, você não está se protegendo, você está se fechando. E tem uma diferença enorme entre as duas coisas. Proteção te deixa mais seletivo, mais consciente, mais maduro nas escolhas seguintes. Fechamento te deixa mais sozinho, mais amargo e, paradoxalmente, mais vulnerável a repetir o mesmo padrão, porque você nunca processou de fato o que aconteceu. Só decidiu que o mundo é assim e ponto final. Vamos fazer um exercício mental rápido. Imagina duas pessoas que passaram pela mesma decepção amorosa, no mesmo período em circunstâncias parecidas. A pessoa A sai da experiência dizendo:
Aprendi que preciso prestar mais atenção em sinais de inconsistência. Vou ser mais seletivo. Vou observar atitude e não só palavras. A pessoa B sai da mesma experiência dizendo: não dá mais para confiar em ninguém. Todo mundo é assim hoje em dia. As duas sentiram a mesma dor, mas só uma delas vai construir algo melhor a partir disso. A diferença não está na intensidade da dor, está na direção que cada uma decidiu dar para ela. E aqui chega um ponto que eu considero o coração de tudo que eu quero te dizer hoje. Autoestima real, a que aguenta a tempestade, não é construída na ausência de rejeição. Ela é construída na forma como você processa a rejeição quando ela inevitavelmente chega. Pessoas emocionalmente seguras não são as que nunca foram magoadas. São as que conseguem passar pela mágoa sem deixar que ela reescreva a visão delas sobre o próprio valor. E se você sentiu que esse conteúdo trouxe alguma clareza, deixa o like. Não pelo número, mas porque isso ajuda esse tipo de reflexão mais profunda a chegar para outras pessoas que talvez estejam exatamente nesse momento de dúvida que você já passou. Se inscreve no canal também, porque esse é só o começo de uma conversa que eu pretendo continuar, sempre tentando entender o ser humano com mais profundidade e menos julgamento. A pista continua aí. A pergunta é só, depois de tudo que a gente conversou hoje, com quais olhos você vai voltar a olhar para ela?